Elon Musk não quer só que Starship vá para Marte, mas volte com muita carga. Starliner da Boeing finalmente vai para o pad e deve voar antes do dia de São Nunca. E Starlink da SpaceX agora é culpada pelo garimpo ilegal no Brasil. Estas e outras notícias você acompanha no Space Orbit News. Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit News, o seu jornal de informações sobre o espaço com piadas sem graça. E para variar um pouco, vamos começar com o Starship, pois como se não bastasse o tio Musk querer um foguete de 150 metros de altura e levar 1 milhão de pessoas para Marte, ele quer que as coisas voltem de lá. Em um post em sua própria rede social, o chefão comentou que o Starship tem potencial de retornar uma quantidade grande de carga do planeta dentro de 5 anos. Claro que a ideia é interessante, mas muito improvável, ficando dentro da dimensão paralela comandada pelo Musk Time. Então não espere que aconteça tão rapidamente, visto que voltar de Marte é uma tarefa realmente muito complicada. O contexto dessa história toda vem com o posicionamento da NASA a respeito da Mars Sample Return, uma missão que tem o objetivo de trazer de volta para a Terra as amostras de solo coletadas pelo rover Perseverance desde 2021. Como a agência está recebendo cortes de orçamento, o propelente bateu na tubeira e precisaram arrumar um jeito mais barato de fazer isto acontecer, sem ser pagando 11 bilhões de dólares como projetado atualmente, o que significaria o cancelamento imediato da missão, além das amostras que chegariam só por 2040. E por mais que várias empresas venham apresentar propostas, a que tem a maior chance de conseguir alguma coisa ainda é a SpaceX, mesmo com o Starship semi-operacional. Para entender como é treta a situação, um foguete precisaria mandar uma espaçonave em direção a Marte, que depois viajaria dezenas de milhões de quilômetros, faria um pouso controlado, liberaria um rover que coletaria as amostras, ou pelo menos algumas delas, trazendo tudo de volta para o lander. Só isso já seria extremamente difícil. Para completar, colocariam os canister em um pequeno foguete que teria que ser lançado dali mesmo, e sendo um Single Stage to Orbit, ou seja, um veículo de estágio único. Considerando que o lançamento dê certo, ainda seria preciso encontrar uma espaçonave na órbita de Marte, acoplar com ela, que voltaria para a Terra e ainda teria que pousar no nosso planeta, inteira ainda por cima. E curiosamente o Starship tem vários aspectos técnicos favoráveis para essa missão, não que seja fácil, mas não duvidem que a SpaceX vai tentar abocanhar alguns bilhões de dólares para financiar o projeto e conseguir ir para Marte nos próximos anos. Mas queremos saber a sua opinião, o Elon Musk está viajando no mundo da Lua ou é possível ir e voltar de Marte já nos próximos anos? Deixe nos comentários. Mas nem tudo que termina rápido na vida é ruim, principalmente quando falamos de impressão 3D, por isso a Creality é a parceira do Space Orbit com a sua K1. Além de ter um acabamento muito sofisticado, ela consegue atingir incríveis velocidades de 600 mm por segundo, o que é pelo menos 5 vezes mais rápida do que impressoras tradicionais. Então aquela história de esperar horas e mais horas para fazer um barquinho já era, pois o famoso Bench é finalizado em apenas 16 minutos. E mesmo para projetos grandes como o nosso Starship de 2 metros, a linha K1 e K1 Max tem sido essencial para que ganhemos tempo com peças maiores e que antes demoravam muito para fazermos. Então conheça mais sobre a K1, a mais rápida impressora 3D da Creality, através do link na descrição e adquira a sua hoje mesmo e venha para o mundo maker com muita velocidade. E vamos para o bloco de notícias rápidas como as impressões da K1 que fazemos na loja do fogueteiro. E depois de um longo e tenebroso inferno, a espaçonave Starliner está de volta ao pad da United Launch Alliance e foi integrado com o Atlas V. A tentativa de lançamento está marcada para 7 de maio, mas com grandes probabilidades de ser adiada para pouco antes do fim do universo, visto que o veículo tem mais problemas técnicos do que eu de saúde. Para ter uma ideia, o primeiro voo da cápsula aconteceu em dezembro de 2019, quando diversas falhas de sistema fizeram com que o propelente fosse gasto de forma errada, impedindo que chegasse na estação espacial. E os anos seguintes não foram nada fáceis, pois tiveram que consertar as burradas que fizeram para uma nova tentativa em 2021, que acabou adiada por problemas de vazamento de válvulas do módulo de serviço. O voo só foi acontecer em maio de 2022 e a missão durou 6 dias chegando na ISS e depois pousando com sucesso, mas os problemas não acabaram por aí. Recentemente, uma análise do projeto descobriu um monte de falhas em isolamentos elétricos e outros componentes que poderiam fazer com que a Starliner pegasse fogo, o que geralmente não é um bom sinal. Além disso, muitos relatos de falha foram mencionados pelos astronautas que comentaram que em determinado momento todas as telas apagavam e voltavam a funcionar um tempo depois. E mesmo assim, Suni Williams e Barry Wilmore toparam entrar nessa cápsula do capiroto em prol do avanço da exploração espacial. E realmente haja coragem.
Agora, com todos os problemas resolvidos, pelo menos em tese, tudo está no caminho para que a espaçonave decole da estação da Força Espacial do Cabo Canaveral, na Flórida, para uma viagem de 7 dias. E fica a curiosidade que a cápsula é chamada de Calypso, o que só pode significar uma coisa. Que coisa boa! E a rede de internet por satélite da SpaceX voltou a ser culpada pelo garimpo ilegal aqui em Terra Brasilis. Em meio a apreensões de 38 mil litros de diesel, 200 motores e 4 aeronaves, a mídia tradicional resolveu que o maior problema da extração de minérios em áreas indígenas é a Starlink do bilionário malvadão Elon Musk. Claro que a antena tem um formato extremamente anatômico para cavar e separar ouro, por isso que está sendo usada em larga escala. Inclusive a treta com o pseudo-vilão do James Bond já escalou com o governo brasileiro dizendo que não vai fazer mais contratos de fornecimento de internet com a Starlink, o que pode prejudicar alunos em escolas localizadas em regiões remotas. Mas quem se importa com isso, não é? E o Tio Musk disse que ia liberar o serviço na faixa caso fizessem o corte do contrato e apimentou a relação com a República Popular Democrática do Brasil. Mas tá tudo bem, afinal, logo teremos o Ministério da Felicidade que trará só boas notícias. Claro que chegarão de carta e não via Starlink, e a resposta será uma maravilhosa receita de bolo. Mas enquanto voltamos para a Idade Média, a SpaceX fechou uma parceria com a Avast para que a Estação Espacial Raven 1 utilize a Starlink como meio de comunicações com o nosso planeta. A ideia é usar terminais de comunicação usando lasers para que a transmissão de dados e imagens seja constante e em qualidade altíssima, evitando a resolução de TV de tubo que acontece na ISS, além de muitos momentos de queda de sinal. E é impressionante como a NASA ainda não quis contratar a SpaceX para fazer este mesmo tipo de serviço, sendo que a constelação já possui mais de 5 mil satélites operacionais e conseguiu inclusive trazer imagens do Starship reentrando na atmosfera em meio ao plasma. Mas a chefia da NASA, liderada pelo bonecão de cera Bill Nelson e Jim Free, estão mais interessados em encher o bolso dos contratantes do SLS do que expandir a humanidade para o sistema solar. E falando no Space Launch System, não no de verdade, a LEGO lançaram o modelo do foguete no mês de maio com nada menos do que 3.601 peças e custando $259,99. Claro que no Brasil, se chegar, vai custar o preço do original, mas quem vazou isso foi o perfil Falcon Bricks, que mostrou a belíssima caixa que mostra que o pad inteiro será incluído no pacote, e estamos jogando dinheiro na tela e infelizmente nada acontece. E falando de projetos para a Lua, a NASA concluiu a entrada de novos países no acordo Artemis, chegando à incrível marca de 37. E acreditem ou não, o Brasil ainda está lá, sem calotes por enquanto. Os novatos da turma são a Suíça e a Suécia, o que não significa que farão missões para valer com a NASA ou mandarão cargas para o nosso satélite natural, mas sim cumprir uma série de convenções sobre exploração do espaço, lixo em órbita, além de poderem compor projetos em parceria com outros membros. Mas eu não duvidaria que a Suíça teria interesse de mandar o primeiro banqueiro para a Lua, afinal seria de total interesse das empresas responsáveis pelo SLS e Orion para garantir que consigam instalar máquinas em superfície para lavar as coisas por lá também. Já a Suécia deve mandar a primeira banda de metal espadinha com músicos vestidos de vikings ao melhor estilo Brothers of Metal. E a SpaceX divulgou um vídeo impressionante da queima do seu Raptor vácuo, em especial durante o desligamento do propulsor. A chama azulada característica do metano começa a enfraquecer como você perto da morena, enquanto o pulso de gases em formato circular são emitidos, gerando um efeito visual sensacional, ainda mais em câmera lenta. Esse descolamento de fluido é normal em acontecer devido à pressão atmosférica, e não é à toa que o motor está com sua tubeira travada para evitar que as vibrações levem tudo pelos ares. Mas claro que explicamos todo este complicado processo com detalhes nas nossas atualizações do Starship aqui no Space Orbit, e claro que será prolixo para áudio de alunos. E não acabaram as novidades sobre a Lua, pois o Japão fechou um acordo com a NASA para ter um nipônico na superfície do nosso satélite natural, sendo o segundo país não americano a tocar o regolito. A previsão é que isso aconteça na próxima década, casando com o lançamento de um rover chamado de Lunar Cruise, que voa só na Artemis 7. Ele seria aquele mesmo feio e horroroso que comentamos recentemente, e que poderá levar 2 astronautas por um tempo total de 30 dias, com 10 anos de operação em solo, o que, querendo ou não, são bons números. E tenho certeza que a ideia mesmo é achar o Saitama na Lua. E vamos relembrar os lançamentos que aconteceram nos últimos dias. Em 12 de abril, a SpaceX mandou mais um Falcon 9 com 23 Starlinks na missão Grupo 649, batendo seu próprio recorde de reusabilidade ao colocar o B-1062 para o seu 20º voo, sendo apenas 20 a mais do que todo o resto do mundo combinado. A carga chegou ao seu destino e o booster também, após pousar perfeitamente na balsa, e ainda conseguiu voltar para o porto inteiro, diferente do recordista anterior que ficou pelo caminho. Agora o objetivo é chegar a 25
25 reutilizações e se aproximar da meta de 150 lançamentos de foguete no ano de 2024, o que é difícil, mas apostar contra a SpaceX é tão estúpido quanto apostar a favor do Brasil no espaço. E na China, o Long March 2D voou no dia 15 de abril com a missão SuperView Neo 301, um satélite de sensoriamento remoto comercial que tem como destaque a sua grande abertura de 130 km, podendo tirar imagens com resolução de 50 cm por pixel e utilizando 9 bandas diferentes. E temos certeza que vai dar para ver muito bem o que está acontecendo em Taiwan ou quantos adoçantes Joe Biden pôs em seu café na Casa Branca. Siga os próximos lançamentos espaciais com o Quando Lança, baixando de graça na sua loja de aplicativos para você não perder os próximos voos e missões. Deixe o like e inscreva-se no Space Orbit para ficar atualizado sobre o mundo do espaço e não perder outros lançamentos de foguete. E um agradecimento aos membros que tornam esse conteúdo possível, e você também pode entrar para o Clube dos Fogueteiros a partir de R$ 2,99 ao mês e ter o direito inviolável e incensurável de reclamar que passamos seu nome na velocidade da luz. O Space Orbit News volta na próxima semana, trazendo o melhor e o pior que aconteceu no mundo dos lançamentos espaciais. Então um beijo no seu coração e até mais. Tchau.